Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, prazer, é uma honra muito grande estar aqui na sua companhia. O nosso trabalho aqui visa o conhecimento, o nosso trabalho aqui visa o estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui no nosso canal a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. O tema do trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É muito bom estar na sua companhia, é muito bom ter a sua companhia aqui. Inscreva-se no canal, participe conosco, dê o seu like, comente o vídeo, queremos ter o seu feedback. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado por fazer parte aqui da nossa comunidade. Vamos então à lição número 12, o diaconato. A nossa lição traz o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária e também a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe ela é primordial para nós entendermos a lição, para que você tenha a base do que nós vamos tratar aqui. Então é muito importante que você faça na sua casa, através da sua Bíblia ou através da sua revista, a leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. No período inicial da igreja, os 12 apóstolos eram os únicos líderes e ensinadores. Com o crescimento do movimento, houve a necessidade de compartilhamento de algumas funções, como é o caso que nós vamos estudar hoje, a instituição dos diáconos, que deveriam suprir o trabalho material e braçal, para que todos os apóstolos continuassem na sua função primordial de ensino, pregação, gerenciamento, coordenação, supervisão, administração da igreja que estava nascendo. A parte social deveria ser suprida, a parte social deveria ser atendida. E como ela vai ser atendida? Através da instituição dos diáconos. O nosso primeiro tópico traz como tema a diaconia de Jesus Cristo. Nosso primeiro subtópico, significado do termo. O nosso segundo subtópico, serviço de escravo. O nosso terceiro subtópico, o discípulo é um serviçal. Temos que definir o termo diácono. Do grego, diáconos. Ele é encontrado cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Existem palavras semelhantes, como por exemplo, diaconia, que significa ministério, ou diaconato, e ainda diaconel, querendo dizer servir ou ministrar. Ministério ou serviço, ou nós podemos conceituar como ministério de serviço. Aquele que serve, esse é o diácono. O diácono é um servo. Porém, essa condição de servo não coloca abaixo dos demais. Ninguém deve desprezar um servo do Senhor e dizer assim, ali é apenas um diácono, apenas um servo. Não, é um diácono, é um servo, é alguém importante, é alguém que faz parte do sistema, é alguém que faz parte do processo, é alguém que faz parte da hierarquia. Até porque todos, do pastor para baixo na hierarquia ministerial, são servos. Todos nós somos servos uns dos outros. Todos nós usamos o nosso talento, o nosso ofício para o trabalho de ajuda mútua, para o trabalho de consolidação da obra de Deus. Somos todos elos de uma mesma engrenagem. Independente da função, existe uma importância primordial para cada uma delas ser executada para o bem da obra de Deus. Jesus Cristo, o maior de todos os diáconos. Você que acompanha o canal sabe que eu reiteradas vezes falo aqui,
Jesus é o nosso exemplo em absolutamente tudo. Estudamos aqui sobre o apóstolo, vimos que Jesus Cristo foi o primeiro apóstolo. Estudamos aqui sobre evangelista, vimos que Jesus Cristo aqui foi o primeiro evangelista. Estudamos aqui sobre pastor, Jesus Cristo é o sumo pastor. Profeta, Jesus Cristo foi o maior de todos os profetas. Mestre, Jesus Cristo foi o maior de todos os mestres. E diácono, Jesus Cristo também foi o maior de todos eles. Nós encontramos lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículos 3 ao 5. Esta passagem é magnífica. Eu sou apaixonado por esta passagem aqui. Aqui, Jesus Cristo, ele diz assim: eu vou dar uma lição para vocês de humildade. É claro, ele não fala isso. Isto fica subentendido. Só que Jesus Cristo, ele não dispara um sermão, ele não levanta-se em posição de liderança e começa a falar, começa a expor, começa a conversar. Não. Jesus Cristo, ele faz algo pragmático. Ele vai para a prática. Acompanhe a passagem. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Perceba o que acontece aqui. Jesus Cristo, ele pega uma toalha, coloca no seu ombro, ajoelha-se frente a cada discípulo e começa a lavar o pé, lavar os pés de cada discípulo. Você sabe quem fazia essa função de lavar os pés? Ali, nos tempos bíblicos, existiam os chamados banhos comunitários. As pessoas tomavam banhos em lugares públicos. Depois elas iam para casa. E as estradas eram empoeiradas e as pessoas usavam sandálias, como nós conhecemos hoje por sandálias, calçados abertos. Chegavam em casa e os pés estavam empoeirados. Aí vinha o servo, e esse servo, na hierarquia serviçal, era o mais baixo na hierarquia. Era o último nível da hierarquia. Era um servo tão importante quanto todos os outros demais, mas na hierarquia serviçal ele estava no último nível. E ele se posicionava frente ao seu senhor, se posicionava frente à sua senhora, com uma toalha no ombro e uma bacia, e passava a lavar os pés. Muitas vezes as pessoas, quando recebiam convidados em suas casas, mandavam que um servo fosse lavar os pés delas para que elas viessem a se sentir acolhidas naquele lar. Então, o que aconteceu aqui? Jesus Cristo, no primeiro grau da hierarquia, o mestre dos mestres, o líder máximo, ele desce até o último nível da hierarquia. Pega a toalha, pega a bacia, água e começa a lavar os pés dos discípulos. E eles ficam espantados com aquilo. E Pedro diz: Senhor, tu não vai lavar os meus pés, Senhor. E Jesus Cristo: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: não, então lava além dos pés, lava todo o corpo. Porque Pedro, ele ia de 0 a 100 em poucos segundos. Mas Jesus Cristo diz assim: não, Pedro, calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. Eu vou lavar os teus pés. Por ora, isso é o bastante. Jesus colocou-se como servo de seus discípulos. Jesus mostrou a eles a importância de eles servirem uns aos outros. Isto vai ser determinante para o papel que eles iriam exercer. Seria determinante para o papel que eles iriam exercer a partir da fundação da igreja. A lição de Jesus: humildade. Qualquer um dos discípulos estaria apto
e ficaria extremamente feliz a lavar os pés de Jesus Cristo. Talvez disputassem entre si quem faria essa função. Jesus lavou até mesmo os pés de Judas, aquele que o iria trair. Isto mostra que devemos dispensar a todas as pessoas um tratamento igualitário. Jesus estava mostrando para os seus discípulos a real necessidade de servirem uns aos outros. Por quê? Jesus Cristo estava subindo aos céus, iria depois passar por todo aquele processo que nós conhecemos, iria subir aos céus, depois de ressuscitar, depois de ter sido crucificado. E quando ele estivesse no céu, ele saberia que aqui na terra os seus discípulos teriam ficado com aquela imagem de servo na cabeça, com aquela imagem de serviçal na cabeça. Os discípulos, agora constituídos apóstolos, saberiam que deveriam servir uns aos outros. Jesus Cristo não deixou um líder máximo. Jesus Cristo não deixou um líder isolado dentre os demais. Jesus Cristo não toma dentro do seu grupo e coloca alguém como um líder supremo. Não, a liderança ela foi compartilhada. Pedro exerceu liderança na igreja, Tiago exerceu liderança na igreja, João, uma liderança compartilhada, um colegiado compartilhado, administrando a igreja. Tudo a partir daquela lição de humildade, tudo a partir daquele exemplo de humildade. O mestre mostrava para os seus alunos o que era serviço na prática, o que era ser servo. E eles foram assim. Eles foram assim. Servos uns dos outros. Eles foram assim. Líderes mútuos para a obra de Deus. Os apóstolos receberam esta grande lição e transmitiram o seu trabalho, transmitiram o seu conhecimento, transmitiram a sua liderança, transmitiram a sua gestão a toda a igreja a partir deste grande exemplo dado pelo Mestre dos Mestres. Nós chegamos agora à nossa segunda parte da lição, nosso segundo tópico, a instituição dos diáconos. Nós temos aqui 3 subtópicos: o conceito da função, a origem do diaconato, a escolha dos diáconos. Antes de nós entrarmos aqui, deixa eu fazer um convite para você. Você sabe que o YouTube, por vezes, não notifica todos os inscritos no canal. Muitas vezes, mesmo a pessoa tendo ativado o sininho, estando inscrito, ela não recebe a notificação do vídeo. O que nós fizemos? Nós criamos a chamada lista de transmissão. Se você reparar ali no nosso primeiro comentário, tem ali lista de transmissão e ali tem a explicação direitinho e também tem um linkzinho. Se você clica no link ali, você é direcionado para o Google Forms. O Google é o dono do YouTube, então fica tudo em casa. É tudo Google. Você vai estar em um ambiente absolutamente seguro. Ali você vai colocar o seu nome, ali você vai colocar o seu telefone e nós semanalmente estaremos enviando para você o link da semana, para que, se você não for notificado pelo YouTube, nós vamos fazer essa notificação. Para que isso dê certo, porém, eu preciso que você coloque o meu telefone, o telefone do canal, na sua agenda telefônica, no seu telefone, para que quando a lista for disparada, você receba a notificação. Fique tranquilo, nós não vamos invadir a sua privacidade com um bom dia, boa tarde, boa noite, mande essa mensagem para tantas pessoas. Isso que acontece muitas vezes no WhatsApp não vai acontecer aqui na nossa lista de transmissão. Ela é exclusivamente para que você receba as informações do nosso canal, para que você receba os vídeos do nosso canal. E nós não vamos poluir o seu WhatsApp com outras coisas. Fique absolutamente tranquilo quanto a isso. Então, participe da nossa lista de transmissão e receba em primeira mão o nosso vídeo. Lembrando que toda quarta-feira, às 8 da noite, tem vídeo novo no canal. Então, fique à vontade para participar da estreia dos nossos vídeos às quartas-feiras, às 8 da noite. Nosso segundo tópico, então, ele tem como base
o livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Aqui nós temos a chamada instituição dos diáconos. Um novo grupo, uma nova frente de trabalho é levantada ali para auxiliar os apóstolos no serviço social. Os apóstolos que tinham como primazia, tinham como objetivo, tinham como centralidade ensinar, coordenar, gerenciar, agora precisavam de um braço social, precisavam de pessoas que ajudassem as viúvas, que ajudassem os necessitados, e esse braço social foram os diáconos. A função deixada para os diáconos era de servir as mesas, era de auxílio, era de auxiliares para que o trabalho continuasse, para que o trabalho de evangelismo, para que o trabalho de pregação continuasse. Eles estavam na retaguarda, eles estavam na logística. Os diáconos, eles estavam cuidando da logística. Isto é muito importante também em todo o trabalho, em toda a organização. Tem que ter a parte logística, tem que ter a parte operacional. E os diáconos faziam esta parte. E esta parte, ela foi designada para pessoas de idoneidade. Para pessoas de idoneidade ilibada. Você vai ver, você vai acompanhar no texto que foram pessoas escolhidas a dedo para fazerem esta importante função, para fazer este importante trabalho. E dentre os diáconos escolhidos, nós temos dois que se destacam, Estevão e Filipe. E eles são alçados à condição de evangelistas. Eles, além da diaconia, exercem o evangelismo, a pregação. Eles também ajudam no trabalho de evangelismo, embora a sua função primária era diaconato. E os diáconos já estavam presentes lá no Antigo Testamento, não com esse nome, diácono, mas com o nome de levita. Exatamente, levita. Quando nós pensamos em levita, quando nós pensamos no ministério levítico, nós imediatamente pensamos em música. Nós associamos com a música, com instrumentos musicais, com corais, enfim. Esta função de músicos, esta função de cantores, também era uma função dos levitas. Fora instituída por Davi, esta função da música dentre os levitas. Porém, o papel primário dos levitas era ser auxiliares. Eles faziam a parte de auxílio para que os sacerdotes e o sumo sacerdote pudessem exercer o seu ofício. E para que isso acontecesse, um grande grupo estava por trás. Um grande grupo trabalhava na retaguarda. Os levitas, fazendo todos os trabalhos ali no tabernáculo. Todos os trabalhos eram executados pelos levitas, pessoas também escolhidas a dedo para aquela função. Então, quando nós pensamos em levita, é aquela função, é aquela pessoa que está para ajudar. Por exemplo, um levita hoje na casa de Deus. Um levita hoje na igreja, trazendo para o nosso arraial. Uma pessoa que prega um prego lá na parede, é um levita. A pessoa que varre a igreja é um levita. Uma pessoa que guarda os carros é um levita. Uma pessoa que coleta a oferta é um levita. Não é apenas o cantor, não é apenas o coral que são os chamados levitas, também são, mas aqueles que estão fazendo serviços que para muitos é um serviço menor, que para muitos é um serviço inferior, são os diáconos, os levitas de hoje. Só que nunca vai ser um serviço menor, nunca vai ser um serviço inferior, nunca vai ser um serviço que deve ser inferiorizado, muito antes pelo contrário. O serviço desempenhado pelos diáconos é de extrema importância, de extrema relevância, faz parte de todo o processo e deve ser feito com amor, com zelo e com respeito. Os diáconos exercem uma importante função dentro da igreja e devem ser considerados como servos autênticos do Senhor, trabalhadores do reino de Deus.
Nós estamos chegando agora ao nosso terceiro e último tópico, o perfil e função do diácono. 3 subtópicos. Primeiro, qualificações do diácono. Segundo, a função dos diáconos em Atos 6. Terceiro, a função dos diáconos hoje. O papel do diácono nas diferentes culturas. Na Grécia clássica, diácono era o encarregado de levar a comida à mesa e manter sempre satisfeitos os convidados. Na Septuaginta, os servos eram chamados de diáconos, porém não gozavam do mesmo prestígio encontrado no Novo Testamento. No Novo Testamento, eram encarregados de servir os pobres e as viúvas, além dos demais necessitados. Os empregados domésticos eram considerados diáconos. Porém, para os judeus, era um cargo irrelevante, sem destaque, até mesmo uma desonra. Veja só, um cargo tão importante, serviços tão pontuais eram desprezados. Toda a sinagoga tinha ao menos 3 diáconos, chamados parnasim, palavra essa derivada do vocábulo parnes, que significa alimentar, nutrir, sustentar, governar. O diaconato hoje, diferente do que muitos pensam, o diaconato não é um serviço de menor prestígio. Eu quero voltar de novo a esse ponto. Não é uma tarefa irrelevante. Em nossas igrejas, o diaconato é apenas um degrau a ser vencido para chegar ao presbitério e ao pastorado. Para muitos é exatamente assim, apenas um degrau. Eu tenho que fazer isso, porque eu fazendo isso, eu vou subir degrau a degrau até me tornar um pastor, ou um evangelista, ou um presbítero, um líder. Então eu tenho que fazer isso. Ora, fazer por fazer, não faça. Fazer para cumprir tabela, não faça. Faça com amor, faça com dedicação, faça com prazer, sabendo que o seu serviço é importante para as pessoas, é importante para a comunidade. Faça como fruto, porque como fruto, aí sim, aí você vai colher a alegria das pessoas, a satisfação sua, a sua satisfação pessoal em ver o trabalho que foi realizado com todo sucesso e saber que esse trabalho teve a sua colaboração, teve a sua parcela de contribuição. O trabalho do diácono dentro da igreja. Vamos agora falar sobre a Assembleia de Deus, a nossa instituição, a instituição a qual pertencemos. Claro que as funções podem variar de denominação por denominação. E seja bem-vindo, você que está em outra denominação e que está aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo seu prestígio. Vamos lá então. Dirigir culto. A condução dos trabalhos deve ser feita de maneira cuidadosa, distribuindo as funções daqueles que irão trabalhar durante o culto. A oração, a palavra, o louvor, a coleta de ofertas, a pregação, tudo fazendo parte da liturgia, sendo conduzido por um diácono. Pode também ser um presbítero a dirigir, pode também ser um evangelista, mas um diácono já está apto também a exercer essa função. Coletar ofertas e dízimos, recolher o que não lhe pertence, receber o que não lhe pertence, ter zelo pelas coisas de Deus. Servir a ceia, no momento mais solene de todos os cultos, durante a distribuição dos ingredientes da ceia, os diáconos são escalados para serem mordomos de seus irmãos. E vai passando ali aquela bandeja com o cálice, com o pão, e o diácono está servindo com alegria, com prazer, está alimentando espiritualmente os seus irmãos. Isso é maravilhoso. Portaria, recepção, recepcionar os irmãos, os visitantes, um largo sorriso no rosto, ao cumprimentar todos que chegam à casa do Senhor, a importância de ser bem recebido, a importância de ser acolhido. O diácono dá este acolhimento para as pessoas que chegam na igreja. Quando ele está ali na portaria, ele recebe com alegria, com prazer, e as pessoas se sentem felizes ao estarem ingressando na casa do Senhor. Higienização. São responsáveis também os diáconos pelo asseio da igreja e seus departamentos, procurar manter tudo limpo, na mais perfeita ordem, higienizado, tudo clean,
fantástico esta parte, para que todos se sintam bem, para que o ambiente seja um ambiente absolutamente propício para que as pessoas sirvam a Deus. Quais são as exigências? As exigências de um bom diácono: caráter moral, honradez, dignidade, integridade, sem língua torpe, pessoa que tem palavra, e palavra para ajudar, palavra para aconselhar, sem falar mal dos outros, sem usar a sua língua contra os seus irmãos. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. O texto aqui deixa claro que o postulante ao diaconato deve ter uma relação séria, madura, estável com uma única mulher. Deve ser casado e respeitador de sua esposa. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Em algumas denominações, admite-se a possibilidade de diáconos solteiros, dependendo, de novo, de instituição para instituição, de denominação para denominação. Mas se casado, deve ser um respeitador. Se casado, deve ser um bom marido. Ele deve ter sempre em mente, se casado, que sua esposa é detentora única e exclusiva de seu corpo. Uma vida matrimonial equilibrada é exigida ao diácono. A consagração do diácono. A consagração é o reconhecimento do trabalho de alguém que já exerce tal função. O pastor, o líder local, percebe quem trabalha com alegria, quem tem um prazer em servir, quem gosta de ajudar. E a pessoa que reúne essas características será um excelente diácono. O pastor sabe discernir quem age de tal forma por amar a obra de Deus e quem apenas faz a coisa de qualquer maneira, apenas para ganhar um cargo ou assumir uma função. Essa pessoa é logo descartada, porque para galgar um novo cargo, um novo degrau, tem que mostrar que realmente exerce a sua função com prazer, exerce a sua função com responsabilidade, exerce a sua função com amor, exerce a sua função sabendo que ela é extremamente importante em todo o contexto. Função secular e eclesiástica. Existem muitos diáconos em nossas igrejas que no campo secular exercem funções elevadas. Na nossa igreja pode ter um diácono que tem uma função secular de advogado, por exemplo. Pode ter um médico, pode ter um juiz, que dentro da igreja é um diácono, ainda está no primeiro degrau. Vai subir outros degraus, provavelmente, mas é um diácono. Ele é uma autoridade no seu trabalho, é autoridade na sociedade, mas é um servo na casa do Senhor. Isto relata humildade, isto relata cumplicidade, comprometimento para com a obra de Deus. Então o diaconato, ele é o braço social da igreja. Nos tempos bíblicos, o papel dos diáconos era estritamente material. Eles cuidavam da assistência social, faziam parte do braço assistencial da igreja. Muitos novos convertidos abandonavam suas antigas crenças e tradições familiares para unir-se à igreja de Cristo. Muitos desses novos conversos eram então abandonados pela família, demitidos de suas funções, renegados pela sociedade. A igreja os abraçava, os ensinava e os santos preceitos de Deus eram passados para eles. E também cuidavam da sua situação material e financeira. Jamais ficavam desassistidos os novos crentes. Eles encontravam um amparo seguro de uma comunidade que se importava com a sua alma, mas também com a sua condição material. E os diáconos faziam essa função de acolher as pessoas e de fazer essa recolocação para que as pessoas pudessem serem ali abençoadas, tanto espiritualmente como materialmente. Para concluirmos, hoje, quem pode ser diácono? Lá na carta de Paulo a Timóteo,
na primeira carta, capítulo 3, versículo 11, nós lemos assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, os requisitos para escolher um bom diácono são praticamente os mesmos levados em conta na escolha dos presbíteros: honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, não de torpe ganância, pessoas que têm uma conduta, que têm uma postura à altura da função que irão exercer, sabendo que estarão cuidando daquilo que não lhe pertence, sabendo que estarão trabalhando, servindo aos seus irmãos, sabendo que a sua função é uma função de extrema relevância dentro do contexto. E eu quero encerrar falando para você que já é diácono, você que já exerce essa função de extrema relevância, de importância ímpar na obra de Deus. Continue trabalhando, continue doando o seu tempo, continue doando o seu talento, continue doando a sua perspicácia, continue doando todo o seu amor, continue desempenhando a sua função da melhor maneira possível, dentro das suas limitações, mas continue fazendo o seu melhor, porque você está servindo ao seu irmão, você está servindo ao seu líder e você está servindo a Deus. Lembre-se do maior exemplo dado, nosso mestre, que se fez como servo para mostrar que é um trabalho que merece respeito, é um trabalho que merece cuidado, é um trabalho que exige responsabilidade, é um trabalho que deve ser exercido da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que você faz exatamente assim. Serve com alegria, com prazer, com satisfação. Porque quando nós fizemos algo que nos dê prazer, quando nós fizemos algo que nos satisfaz, nós fizemos da melhor maneira possível. E todos saem ganhando. Deus abençoe maravilhosamente a você, diácono. Que Deus recompense você pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo, você que já deu o seu like, você que já fez seu comentário, você que já se inscreveu no canal, você que já está na nossa lista de transmissão. Foi um grande prazer estar aqui. Foi um grande prazer ter a sua companhia. Lembre-se, na nossa lista de transmissão, nós vamos enviar os vídeos, os links dos vídeos para aquelas pessoas que colocarem o seu nome no nosso formulário, que está ali no nosso primeiro comentário, e a gente vai, com certeza, compartilhar muitos momentos bons, muitos momentos agradáveis aqui, estudando a Palavra de Deus. É sempre bom ter a sua companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Deus abençoe maravilhosamente o seu ministério.